Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União, sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a nossa rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7. Lá vocês vão ouvir muita música e muita informação na medida certa. Vamos falar sobre futebol, Vasco da Gama, Internacional 4, Vasco da Gama 1. E o que falar sobre a exibição de gala do Vasco da Gama? Não tem o que a gente falar, a não ser sentir vergonha. Vergonha pela postura covarde, pela postura omissa e pela postura negligente do time do Vasco da Gama. Porque não é possível o Vasco perder pelo placar de 4-1 para o Internacional, que vem fazendo uma campanha mediana também, praticamente igual a do Vasco. O Internacional que enfrentou um problema muito sério também no ano passado, assim como o Vasco, mas só não caiu por questões da incompetência do Ceará. E também vem oscilando nesse campeonato brasileiro. E aí é aquilo que a gente sempre fala. Eu, de um tempo para cá, eu tenho pensado muito no Vasco, às vezes não tenho ânimo para assistir. Não é ânimo, a gente não tem Você não sente alegria em assistir os jogos do Vasco por causa de quê? A gente já sabe o que vai acontecer, né? Sempre tem jogos, principalmente contra times que já estão lá na rabeira, times que estão praticamente já sepultados, porque o Vasco adora ressuscitar defuntos. É impressionante como o time pode estar muito mal, o adversário pode estar muito mal das pernas, mas ele pega o Vasco da Gama, ele consegue se reequilibrar, ele consegue se levantar, ele consegue se recuperar. É só jogar contra o Vasco e a gente percebe que esses times eles conseguem logo se recuperar. O Vasco, ele dá muita chance para os outros. Ninguém dá chance para o Vasco da Gama. Então, quer dizer, em um placar de 4-1, pô, quem vê, olha assim e fala, meu Deus do céu, né? Porque o time do Vasco vem sempre... O que mata o Vasco é essa oscilação, não consegue... Isso não é só agora, no período do Renato Gaúcho. O Vasco, já de um tempo, não apresenta um futebol convincente e uma coisa assim, que ele fique em um nível, né? Sempre para cima. Não, o Vasco, ele está sempre numa situação. É aquela roda gigante. Uma hora está lá em cima, uma hora está aqui embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. É assim o Vasco da Gama. Ele não tem uma diretriz, como tem os rivais, principalmente os dois principais rivais, né? Vamos botar o Flamengo e também lá o Palmeiras, que eles estão sempre com uma regularidade. Podem perder ali e aqui, sempre ali disputando a parte de cima da tabela. O Vasco não, o Vasco é isso, entendeu? Entra treinador, sai treinador, entra jogador, sai jogador, e tá sempre na mesma. Então, quer dizer, isso é muito ruim. A torcida perde a confiança. Você fica olhando assim, cara, entendeu? É porque a torcida é apaixonada mesmo. Mas você assistir um jogo do Vasco, já fica assim, cara, para que eu vou chegar e vou me maltratar? Eu vou ficar entristecido. Aquilo que foi apresentado ontem, aquilo ali é para matar o torcedor de vergonha. É para matar. Aí faz o quê? A torcida tem que ir lá novamente, porque, meu Deus do céu, repetir todo ano a torcida do Vasco, a organizada, ela é obrigada a ter que ir lá no CT do Vasco para poder brigar, para poder botar tenência nos jogadores do Vasco, fazer o que eles entendam no clube que eles estão ali jogando. Será que é isso? Todo ano isso, a torcida tem que ir lá e meter pressão para que eles possam também ficar um pouco, entender aonde que eles estão jogando. Uma coisa que deveria de ser uma questão de ética, de vergonha na cara, porque você jogar daquela forma como que o Vasco jogou ontem contra o Internacional e os gols que saíram, pô, esses caras estão treinando o quê? A gente sabe que o Renato Gaúcho bota para treinar, mas como que você treina e chega na hora que é para exercer ali o que você treinou, você esquece. E mesmo você não treinasse, esses caras já estão há muito tempo já jogando futebol. Como que se comete aqueles erros? Adianta demais as linhas e toma gol de contra-ataque.
terceiro gol do Vasco, Léo Jardim, saída de bola errada, totalmente. Isso já vem se repetindo. Tanto se repetiu também com os gols que o Vasco tomou aí desse jogador Valdívia. É o Valdívia, acho que é o Valdívia, sim, que o Vasco vai lá, ele recua a bola e sempre um gol contra. Foi gol contra agora também, contra o último jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Gol contra o Audax italiano. Caramba, você fala, meu Deus do céu, assistir os jogos do Vasco ou acompanhar os melhores momentos é como se nós estivéssemos vendo Circo dos Horrores. Circo dos Horrores. É um troço pavoroso, né? Para quem também gosta muito de pegadinhas e programas de comédia, é isso. Você assistir para os adversários, são comédias. Aquilo ali o pessoal fica dando risada dos erros, né, cometidos pelos jogadores do Vasco. O terceiro gol, pô, aquilo ali é pegadinha. Você sai, pô, se eu sou o adversário, eu vou ficar vendo para poder rir. Eu não posso ter alegria, mas eu vou ter alegria assistindo aos jogos do Vasco, porque aquilo ali é comédia, pô. Como é que, né, um goleiro sai daquela forma errada, né, com a bola. E aí você acaba fazendo com que saia o terceiro gol. Bola nas costas dos zagueiros adiantados, os caras na linha, lá no campo de defesa deles, fazem lançamentos, os jogadores do Vasco não conseguem alcançar, não tem, né, não consegue, não tem pique para poder pegar o atacante. E você não tem ali ninguém, né, na defesa para poder chegar e dar proteção. Que isso, cara? Você olha assim e fala assim, meu Deus do céu. Para quem, até peladeiros, quando veem aquilo, sente vergonha. Caramba, o time do Vasco é pior do que o nosso, porque são erros que nem em peladas se cometem, né? Então, e os jogadores que estão recebendo, que estão com seus salários em dias, estão tendo condições de trabalho, mas quando vão entrar em campo, entram daquele jeito ali. Então, não tem nem o que falar do time, a não ser sentir vergonha, porque o Vasco, na verdade, ontem parecia que, sei lá, o Internacional, de repente, nem deve ter acreditado também os jogadores no que aconteceu, tanta facilidade. E depois que saiu o gol do Vasco, o Internacional só não ampliou por questões de sorte, porque depois só foi aquele gol do Vasco e depois foi só o massacre do Internacional. Quase chegaram ao quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo gol. Entendeu? Por quê? A defesa do Vasco, o Vasco já tinha desistido também de jogar. Já tinha desistido de jogar. Então, lamentável agora é ver como que vai ser o jogo do Vasco na Copa Sul-Americana. E no mais, Renato Gaúcho, quando vai dar as entrevistas, já fica também cabisbaixo e sem direção. E imagine ontem, né, você ter que dar a explicação de um resultado desse, que já é 4-1, já é um resultado que por si só já deixa o próprio treinador envergonhado, porque você chega, faz, né, ali as suas promessas de ajuste, de ajustar o time, e ele toma uma goleada, ainda mais para o Internacional de 4-1, como que você vai fazer o quê? Vai falar o quê numa entrevista coletiva? Complicado a situação do Vasco da Gama. Internacional 4, Vasco 1, e agora temos que ver o que vai acontecer na Copa Sul-Americana. Eu sou Vonei Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.